Olá, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio do podcast do Transsetor. Agradeço muito a audiência, agradeço aos nossos colaboradores e estamos aqui para tratar de um assunto bastante interessante. Trouxe dois especialistas, um assunto que na verdade traz muita preocupação para os transportadores, não só de transporte de passageiro, como transporte de carga, que é os impactos da ADI 5322. Né? Eu estou aqui com o Dr. Adilson Buareto, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, e o Dr. Joel Bittencourt, que é assessor do Transfretor, Sindicato das Empresas de Fretamento, né? Também bastante conhecedor do nosso segmento, e nós vamos tratar aqui de um assunto com bastante tranquilidade, com bastante profundidade, mas também sem esquecer que esse mesmo assunto será tratado no primeiro Fórum das Empresas de Transporte de Fretamento, que foi criado e pensado exatamente para a gente expandir a discussão e trazer o trabalhador, os representantes dos trabalhadores e os representantes das empresas para a gente buscar uma solução para esse problema. Eu gostaria de passar a palavra para os senhores, para o senhor se apresentar. Dr. Joel primeiro. Jorge, bom dia ao nosso público. Quero agradecer mais uma vez de poder participar desse assunto tão importante, que converge interesses, né, tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Eu acho que esse é o ponto principal, acho que vai ser bastante positivo. Que bom. E o nosso convidado especial, Dr. Adilson, por favor. Obrigado. Bom dia, Jorge, bom dia, Joel, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para debater esse assunto, que é muito oportuno, né, e tentar colaborar na concepção de um entendimento maior entre as partes. Com certeza. Bom, a decisão do STF na DI 5322 trouxe mudanças importantes na lei do motorista que impactam diretamente o trabalho dos motoristas de fretamento. Entre as principais alterações, por exemplo, estão a proibição do fracionamento do intervalo interjornada, a obrigatoriedade do descanso semanal sem acúmulo de viagens longas e a inclusão do tempo de espera na jornada de trabalho, o que pode gerar horas extras. Né? Essas mudanças também respingam nas empresas, evidentemente, que poderão ter que elevar os seus custos, com certeza terão que elevar seus custos de operação, visto que precisarão ajustar, né, vários contratos, contratar mais motoristas e pagar mais horas extras. Né? Além disso, uma outra preocupação no segmento do turismo, a proibição dos dois motoristas numa viagem de turismo. Isso é uma preocupação que a gente também vai tratar hoje, vamos ver como é que nós vamos resolver. Bom, senhores, quais são os impactos imediatos dessa decisão na operação do fretamento e o que a gente pode, de imediato, tentar minimizar isso aí? Pois não. Jorge, o primeiro impacto que eu vejo é relacionado a um passivo trabalhista que possa existir se você não tiver essa previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Desde o julgamento da DI 5322, você tem uma paralisação de negociação entre o empregador e o empregado, através das suas entidades, para que possa ser permitido o fracionamento do intervalo de 11 horas de um dia para o outro. Isso é importante também a gente deixar bastante claro, só fazendo um parênteses, que nós estamos falando não do intra-jornada, que é a questão das pegadas, jornada acima de 2 horas. Isso, a DI 5322, ela não trouxe nada de inconstitucionalidade sobre isso. E as decisões dos tribunais são positivas em relação a isso. Nós estamos falando do intervalo interjornada, que eu acho que de todos os temas que você mencionou, ele é o mais complicado. Justamente porque o primeiro impacto se eu estou fazendo um intervalo menor, sem ter essa previsão num acordo coletivo, numa convenção, eu estou gerando um passivo trabalhista. Então, esse é o primeiro impacto. Há um impacto também do próprio trabalhador. Nós precisamos ouvir o que o trabalhador pensa a respeito disso, né? Nós temos notícias, por exemplo, que no setor de cargas, os motoristas não querem ficar 11 horas de um dia para o outro, né? E qual que é esse impacto para as empresas? Pedido de demissão. Eles estão migrando para outras empresas que, sim, entre aspas, estariam talvez não fazendo às 11 horas, mas fracionando e
correndo risco de passivo trabalhista a respeito disso. Então, acho que o primeiro impacto que é justamente esse passivo de horas extras, né? Só uma observação, nós estamos falando aí da I 5322, que ela envolve, quando nós falamos de motorista, Jorge e Adilson, nós não podemos esquecer que são categorias, são subdivisões de uma mesma categoria. Nós temos o transporte de cargas, o rodoviário e o fretamento. Né? Então, quais são as especificidades de cada um? Isso tem que ser discutido. Né? O que a DI 5322 mais pesou na fundamentação do ministro? Ao meu ver, foi carga, né? Que são condições e especificidades muito diferentes do fretamento. Ótimo. Doutor Adilson, e do ponto de vista dos trabalhadores, quais são esses impactos e como que o senhor enxerga isso? Então, o doutor Joel traz aí alguns aspectos que realmente alcançam, e da forma como ele mesmo falou, a preocupação dos trabalhadores nesse sentido, porque já havia uma adequação, uma adaptação a essa estrutura depois da Lei 13.103. Então, é preciso só resgatar algumas diferenças. Na 12.619 já tinha intervalo interjornada, possibilidade de fracionamento com 9 e 2. A 13.103 trouxe 8 e 3. Isso já foi 2017. 2015. Então, de lá para cá, nós estamos quase 10 anos aí. Nossa, já passou, hein? De mudança no cenário, né? E de adequação. Né? Então, passou a fazer parte dessa cultura do motorista ter acesso a essa possibilidade de fracionamento. Assim como outros aspectos, a acumulação dos intervalos, do descanso semanal, o fracionamento dele, as horas de tempo de espera. A partir disso, a hora que isso é desconstruído, o que dá lugar? Então, foi objeto de modulação, inclusive. Mas antes de acontecer esses embargos visando a modulação da lei, de forma a esclarecer o que seria possível, então, suprir por negociação coletiva e também de acordo com os interesses específicos da CNT, até que ponto esse passivo seria devido, né? Houve uma conversa com o ministro Alexandre, o ministro Alexandre Moraes, que foi o relator, levando essa preocupação, inclusive a preocupação própria do setor transporte de passageiro, no que diz respeito ao revezamento de motorista, e que é totalmente diferente do revezamento do transporte de carga. Então, dentro do transporte de passageiro, e o ministro Alexandre Moraes até comentou, fez uma brincadeira, aquela história dos foguetões, né, Pestana, que era o presidente nosso que estava lá conversando. Assim, ele entendeu rapidamente essa necessidade e essa história de que o transporte de passageiro, especialmente de turismo, né, com sua especificidade, acomodava já há muito tempo essa situação de 2 motoristas, inclusive transporte de passageiro interestadual também. E como você muda isso do dia para a noite? Como não perceber, como não tratar essa situação que é específica, está acomodado, e ela não implica em segurança, ela não implica em afetar a saúde do motorista nessas condições. O setor de transporte de carga exige um olhar diferenciado para a questão do revezamento de motorista, porque é diferente um caminhão de um ônibus nessa operação. E a partir daí, então, após a modulação, houve esse posicionamento da Corte, de certa forma, estimulando a negociação coletiva como solução para muitas dessas dificuldades operacionais e, ao mesmo tempo, botando aí um limite na questão econômica também, um limite temporal, né? A partir do qual ela estabelece que o passivo seria, então, a partir de 12 de julho de 2023, quando da publicação da ata. Então, as empresas que estavam em desacordo, e aí a maior parte é o transporte direcionado para o transporte de carga mesmo, que continuaram descumprindo o entendimento da Corte, né, com relação a esses 4 temas, estariam sujeitos ao pagamento desse passivo. Mas agora nós precisamos ver, respondendo a sua pergunta, trouxe mudança? Trouxe, impactou bastante a vida, porque pela decisão você tem que criar mudança, ou então negociar, que é o que nós defendemos hoje.
No primeiro momento é isso. Eu não sou advogado, sou meio leigo, mas eu entendo assim, a decisão da corte foi que esse intervalo tinha que ser cumprido por 11 horas e qualquer alteração seria inconstitucional, pelo que eu entendo. Mas ele abriu a brecha para que exista a negociação entre as partes, entre o sindicato, os representantes do trabalho, os representantes das empresas? Sim, então, respondendo objetivamente, olha, na modulação, o que foi questionado é exatamente da forma como você falou. Ok, foi considerado inconstitucional, nós entendemos, e foi nós que propusemos a ação falando dessa inconstitucionalidade, que seja claro isso. Mas isso não está resolvendo o problema, simplesmente falar, não pode fazer. Mas esclareça, por negociação coletiva, nós podemos encontrar solução para isso? Em alguns casos, em alguns tipos de operação, manter esse fracionamento, alterando para 9 e 2, de acordo com a operação 10 e 1. Nós temos essa possibilidade, podemos flexibilizar por negociação coletiva. E daí vem o ministro e diz, olha, a corte, ela estimula a negociação coletiva. E nesse sentido, tanto é que nós demos como referência específica o fracionamento do intervalo intrajornada. Nós confirmamos a constitucionalidade desse tipo de negociação. Então, a partir daí, surgiu duas correntes dentro dos operadores de direito. Aqueles que tinham uma visão mais restritiva, e tem ainda, né? Ou seja, não, ele se referiu especificamente dentro dessa possibilidade do intervalo intrajornada, inclusive que alcança, então, a dupla pegada, né? Então, aí está alinhado dessa possibilidade, pode, mas não falou com relação às demais questões, ou seja, o intervalo interjornada, que é o fracionamento de 11 horas, o acúmulo do descanso, ele não falou isso de forma clara e objetiva, ele podia, mas não falou. Outros operadores de direito, e aí também a gente tenta fazer coro com esse entendimento aí, no sentido, não, ele deu um exemplo, mas ele antes de dar esse exemplo, ele falou, não, nós somos totalmente a favor da negociação coletiva, que é a ferramenta, o remédio mais adequado para se resolver questões específicas e pontuais. Tá? Então, hoje nós defendemos a negociação coletiva como solução para essas dificuldades pontuais. Doutor Joel, eu acho que, pegando um pouco um gancho do doutor Adilson aí, que abre a negociação, nós vivemos num momento diferente, né? Se a gente for pensar na década de 80, quando existiam, 80, 90, quando existiam aquelas manifestações sindicais, nós vivíamos, naquele momento, existia uma ideia de confronto com o empresário. Hoje, eu percebo, mesmo porque eu negocio bastante com os trabalhadores, né, eu percebo que hoje a tônica e o objetivo dos dois lados é sempre negociar e buscar o melhor entendimento. O senhor percebe isso também? Percebo, Jorge. Veja bem, quando você fala do intervalo interjornada, qual que é a defesa? Que um trabalhador que laborou durante todo o dia, ele possa, ao final do seu trabalho, descansar às 11 horas. Nós estamos falando aqui do trabalhador médio, da regra, que entra lá às 8, sai às 17, às vezes faz a sua hora extra, né? E ele vai descansar. O fretamento, ele envolve um intervalo maior que 2 horas durante o dia, onde o motorista, majoritariamente, vai descansar na sua própria casa. O rodoviário, ele tem ponto de parada em um determinado local, onde vai trocar o motorista e o outro vai continuar a jornada. O carga, doutora disse que eu acho que é o pior cenário, ele é um motorista que só vai ele não tem 2 motoristas, e ele vai dirigir de ponto a ponto e dependendo de locais de parada onde ele possa fazer um descanso. Aí entrariam outros problemas de estrutura. Eu acho que essa visão clara, ela existe tanto de um lado dos trabalhadores quanto dos empresários. Se você pensar na rigidez física e também emocional, que é o que se fala, né, a respeito do intervalo interjornada, nós temos que lembrar também que essa questão do interjornada, ela, na verdade, é antes de 1980, né? A CLT, o decreto da CLT, nós estamos falando lá da década de 40, 50, entendeu? Que tudo se alterou, a vida mudou. Mudou muito. Então,
essa compreensão, ela é uma compreensão dos dois lados. Então, hoje eu vejo com muito bons olhos, né, através de pessoas sérias, essa questão. Vamos negociar. Vamos ver qual que é o impacto, efetivamente, dessas subcategorias que existem dos trabalhadores. Carga, rodoviário, fretamento, para a gente poder chegar no consenso. Possivelmente, o carga, você vai ter um olhar para algumas questões que vai ser totalmente diferente do fretamento, né? Mas a participação das entidades, dos trabalhadores, ela é que vai trazer a visão do trabalhador para isso, né? Vamos fazer estudos científicos, né, Adilson, a respeito disso. Qual é o impacto para o motorista, né? Os motoristas, eles vão ser ouvidos. A premissa numa negociação coletiva é que a entidade ela ouviu os seus associados a respeito disso, né? Ela vai ser o porta-voz do que eles querem, do que eles acham importante, né? Então, são questões que eu vejo como muito positivas, porque o que nós queremos é trazer à mesa, inclusive o próprio Ministério Público, né? Para que ele tenha uma compreensão, para que ele veja esse lado também, para que a gente possa, depois da DI 5322, voltar a discutir, porque ela não é definitiva. As condições da fundamentação do voto do ministro relator eram condições atuais, daquele momento. Mas do que evoluiu daquele momento para cá? Então vamos voltar a discutir, trazer à mesa esses outros atores que são legítimos fiscais do interesse dos trabalhadores, entendeu? Então, eu acho que essa convergência das partes, inclusive daquele que nos fiscaliza, é importante. Eu me referia aos movimentos sindicais no passado, porque naquela época tinha muita a visão assim, o patrão vai explorar sempre o trabalhador, né? E agora eu vejo assim que a parte do jurídico, parte do setor jurídico ainda pensa assim. O que dificulta muito essas negociações, que já é como ele está falando assim, é o momento que você pega o trabalhador e empresários e vão buscar a melhor solução para os dois, né? Muita responsabilidade do movimento sindical agora, né? Sim. Sempre foi, mas agora nós estamos vivendo um momento diferente. O conflito de interesse entre trabalhador e empresário, ele sempre vai existir, assim como convergência, tá? O movimento sindical de ambos os lados tem essa prerrogativa de exercitar a negociação coletiva para minimizar os impactos desse conflito. Isso não mudou. Nós estamos dentro de um cenário em que as soluções são diferentes daquelas entregues no passado. Embora a greve não seja dispensada como ferramenta para se buscar reivindicar um direito e alcançar seu objetivo. Então, isso continua. Só que esse cenário que nós estamos vivendo sugere e impulsiona muito mais o movimento sindical a buscar soluções negociadas dentro do universo de negociação, com maturidade e com responsabilidade. No passado, nós tínhamos greve toda semana aqui em São Paulo, no movimento no setor rodoviário, né? Impacto expressivo na economia. Havia divergências que caminhavam para esse tipo de conflito, um conflito então maior, acirrado. Os tribunais eram convocados a se manifestar. Hoje esse cenário mudou totalmente, nós temos que entender isso. Então, convergimos em termos de busca de solução. O que o trabalhador de hoje ele quer? Ser ouvido. Então, nesse cenário aí que está sendo posto da ADI, nós não compartilhamos com aquela interpretação restritiva, não. É isso e acabou. Tem que ser 11 horas e acabou. Não, o trabalhador também tem o direito de falar, não, olha, 8 para mim e depois eu quero andar. Ou você vai me castigar por isso. Exatamente. Então, está sendo visto como castigo. Eu converso com os trabalhadores nesse sentido, com esses motoristas. Assim como os dirigentes sindicais conversam e passam para a gente essa percepção. E é isso mesmo. Inclusive o acúmulo de descanso. Olha, eu gostaria de opinar. De repente eu posso preferir, eu estou em condições ruins, não quero continuar aquela viagem, eu quero decidir ficar naquela cidade onde eu estou, dentro daquelas condições que me permite, a estrutura me permite. Mas em outras circunstâncias não tem como ficar 35 horas parado ali num posto no final do mundo.
Isso é castigo de novo. E eu querendo ficar com a minha esposa, querendo cuidar dos meus filhos. Chegar o mais cedo possível em casa. Cuidar, fazer um murinho no fundo de casa, ou então uns dias a mais de lazer com a família. Então, vamos falar em termos de impacto psicossocial, que nós estamos em épocas de NR1, de se discutir isso no setor rodoviário. Sim, sim. Então, para o movimento sindical de trabalhadores, o importante é o motorista ser um protagonista dessa decisão, dessa escolha. Em todas as situações, tem situações que não se justifica, que fazer 11 horas de intervalo é um motorista que entrega carga, ou o transporte rodoviário de passageiro muito simples, que sai de manhã, volta à tarde, vai ficar 11 horas em casa. Embora, como o Dr. Joel disse, esse parâmetro é de 1943. Há 82 anos tem esse parâmetro, 11 horas. Olha, tem atividades profissionais que muito pouco 11 horas. Teria que obrigatoriamente ser de 14, 15 horas, principalmente voltado à área de tecnologia, no home office. O meu filho é dessa área, ele trabalha 16 horas por dia. É uma escolha dele, mas eu tento influenciar. Se tivesse uma regra, talvez fosse mais saudável, Sem né? dúvida. Enquanto outras, eu acho que, como é o caso do motorista, que prefere 8 horas, tá bom? Muito oportuna essa pergunta. Me permita só uma observação. Lá em Brasília, eu participei da audiência pública que estava se discutindo infraestrutura. Olha, tem a decisão, impõe 11 horas parado, mas eu não tenho mais infraestrutura. Então, todos gritando lá. E daí um representante da Polícia Rodoviária Federal falou assim, olha, do ponto de vista da segurança viária, nós até entendemos que 8 horas contínua é razoável. Não vai afetar a segurança viária. Olha que importância essa informação. Escutar quem vai fiscalizar. De quem vai fiscalizar e falando de uma verdade. Porque ele vive nesse cenário todos os dias. Então, ele está falando das estatísticas com base nas suas próprias estatísticas, com base naquilo que ele conversa com esses motoristas. Então, com a realidade das estradas, ele está falando, olha, 8 horas é razoável. Então, por que nós temos que colocar o motorista em castigo? Para ele ficar fazendo o quê? Não tem academia para ele ir, não tem lugar para um cinema para ele assistir, não tem infraestrutura. Ele vai ficar rolando tela, difícil você colocar essa obrigação para ele agora. Mas o mais importante é que se não fosse a DI 5322, nós não estaríamos discutindo segurança viária, infraestrutura. Porque essa obrigação do Estado ela existe desde 2012, na Lei 2.619, que eu trabalhei na construção dessa legislação também. Então, desde lá, essa atribuição do Estado dar condições de infraestrutura foi estabelecida. Ele não deu. Teve a Lei 13.103, que ratificou praticamente esse compromisso do Estado, também não aconteceu, foi muito pífia a participação. Agora estão correndo atrás, entregando pontos de parada e descansos em alguns lugares ainda, mas muito aquém do necessário, principalmente no fundão do Brasil, e que afeta principalmente esses motoristas de longa distância, que ficam 15, 20, 30 dias viajando. Como é que é isso? Sem condições nenhuma e quer fazer ele ficar ainda direto. Então, são contradições que nós temos que aparar. Onde que nós aparamos isso? Negociação coletiva. Esse é o que defendemos, independente das visões restritivas, do entendimento do Ministério Público, independente de tudo isso, nós precisamos da segurança jurídica para as negociações coletivas. Se a atual legislação aí tem interpretações conflitantes, então vamos mudar, inclusive, a Constituição Federal, através do debate coletivo, plurimo, de que precisa dar mais flexibilidade para a negociação coletiva, porque só ela vai resolver essas questões pontuais. Bom, eu queria, até em função que você tocou no assunto aí do trabalho que vocês fizeram aí, parabenizar tanto o doutor Adilson como o doutor Joel pela condução desse processo que começou o ano passado, se eu não me engano, né? Quer dizer, para pegar o entendimento do trabalhador, dos representantes do trabalhador e dos representantes das empresas. Porque para chegar nesse nível, doutor Adilson, precisa muita maturidade mesmo, né? Precisa entender que o trabalhador tem os seus direitos e que a empresa precisa operar também, né? Uma coisa que eu não vejo, essa maturidade que eu não vejo, e também é fácil de explicar, nós passamos, eu e o doutor Joel, por uma audiência lá no Fórum dos Trabalhadores, né? E nós estávamos discutindo a questão do aprendiz, né? E tinha lá uma representante do Ministério Público e ela disse o seguinte: eu não quero saber se tem dificuldade ou não, eu quero saber que tem que cumprir a lei. Essa rigidez
é que nos assusta, né? Quer dizer, eles estão ali só para defender o trabalhador em função da regra, independente se o trabalhador vai aceitar ou não, se ele está satisfeito com isso, né? Então, essa questão do Ministério Público, dessa rigidez, eu tenho certeza que estão cumprindo o papel dele. Mas eu acho que o próprio Ministério Público tinha que ter essa visão um pouco mais de praticidade, né? Porque nós estamos discutindo aqui praticidade. Adianta ter uma lei rígida para proteger, sendo que nem o trabalhador quer ser protegido nessa intensidade, né? Você acha que essa dificuldade a gente consegue superar pelo Ministério Público? Jorge, você tocou num ponto bastante interessante, né? Quando nós enfrentamos essa discussão, e para os nossos ouvintes, nós temos na nossa legislação uma cota a ser cumprida pelas empresas, de acordo com o número de empregados, onde você tem que contratar o aprendiz, né? E o deficiente também. Isso, perfeito, válido, é uma questão social, que tem que ser inclusiva, né? Só que eu tenho uma empresa com 100 pessoas e todos são trabalhadores internos, ok, eu cumpro a cota, né, do aprendiz. E a empresa de transporte, ela tem uma característica. Majoritariamente nós temos motoristas, isso é evidente, né? E que tem uma formação especial para isso, né? Como é que eu cumpro a cota da mesma forma? Então nós queremos cumprir a cota. E esse foi o ponto de discussão naquele momento, naquela audiência. Olha, nós vamos querer discutir, assim como na questão da jornada. Vamos discutir novamente, né? Vamos sentar à mesa para que a gente possa, para que vocês possam compreender, né? Talvez essa discussão esteja sendo feita, não sei em que grau, se a gente considerar que quem fica embarcado numa plataforma de petróleo de 15 a 20 dias, tirando da convivência familiar, doutor Adilson, será que ele também não tem um problema, né, relacionado a isso? Mas ele fica depois 15 dias em casa, 20 dias em casa. Mas é a especificidade daquela categoria. Mas eu queria abordar esse assunto mesmo, porque nós temos várias especificidades, né? Por exemplo, o piloto de avião. E quer dizer, eles passaram por esse mesmo processo que nós estamos passando, doutora Adilson? Essa dificuldade de entender que são características diferentes, específicos da atividade do trabalhador. Passaram por todo esse processo que nós estamos passando aqui para chegar numa jornada adequada para o trabalho deles? Olha, as minhas pesquisas não identificaram nenhum processo dessa natureza envolvendo essas outras categorias. Nós podemos falar de outras aí. Segurança pública, que também tem, 24 horas de descanso. O próprio trabalhador embarcado, nesse caso, é das plataformas, que tem vários tipos de revezamento, de 21 dias com 21 dias, 28 com 28. Quer dizer, a quanto de acúmulo de descanso que ele traz e está tudo certo, tá? Harmonia total, ganha-se bem, descansa-se bastante, compensa aquela situação, tá ok. Está acomodado mesmo o trabalhador ferroviário, né? Nós importamos, nós nos inspiramos na legislação também do ferroviário para construir lá as 12.619, criamos essa questão do tempo de espera, que teve uma ideia diferente no começo, né? Que adotou o critério de indenização, o que não acontece no ferroviário. Mas foi resultado de uma negociação coletiva, ok? Mas isso não foi submetido ao Supremo ainda. Então, pode ser que, se submetido hoje, talvez o Supremo dê uma interpretação como deu a Lei 13.103, e daí vai comprometer toda essa harmonia que existe dentro de uma visão restritiva. Porque elas também são previstas em lei, no caso, e não em negociação coletiva. Aquelas que estão que se consolidam, que se materializam através de negociação coletiva, penso eu que esteja dentro de uma situação mais confortável, por conta do estímulo que é reforçado pela Corte, né, de promover a negociação coletiva, que a solução via negocial para essas divergências, como ela faz no tema 1046. Ficou tanto quanto subjetivo também a solução final da 5322. Nós também entendemos que o tribunal poderia ter sido mais explícito, né? Ou seja, ter desenhado, mas não foi esse o critério adotado pelo ministro. Ele entendeu que já estava suficientemente claro a posição do tribunal e da corte, inclusive através do tema 1046. Então, nós temos que agora entender essa clareza
o Ministério Público tem um entendimento diferente, na sua maioria, e nós temos um entendimento que, por vezes, diverge no Ministério Público. Mas nós estamos também, da mesma forma que o doutor Joel colocou, nós queremos construir soluções. Vamos lá. Nós temos um problema. Simplesmente nos pautarmos na rigidez da lei não vai resolver o problema. Nós vamos criar desconforto na categoria para os trabalhadores, dificuldades operacionais para as empresas. Isso não contempla o interesse de ninguém. Hoje, e só voltando um pouco, que é muito importante, por que nós estamos buscando soluções negociadas? E quando divergimos, nós temos outras ferramentas, não precisamos ir para a rigidez, porque se a sua empresa avança ou sobre um direito dos trabalhadores, eu afeto a sua empresa por outros mecanismos. Eu tenho as redes sociais. Sem dúvida. Eu posso, e até mesmo para os jornais, eu vou comprometer a imagem da sua empresa. E daí o dano será maior. Então eu não preciso jogar um caminhão em frente da sua garagem, um ônibus, travar, criar aquela manifestação. Não preciso. Usar a ferramenta que nós temos hoje com sabedoria. Por isso que nós estamos movendo um momento diferente, né, de soluções negociadas. Sempre pautando por aí, porque interessa os dois lados. Verdade. Temos também convergência. Não vamos deixar de ter divergência. Mas temos também as nossas convergências. Então vamos soma uma, soma outra e temos o que é possível dentro de um cenário, dentro de um contexto. Muito interessante. Bem apontado, doutor. Agora, nós vamos ter no dia 10 de setembro o primeiro fórum das empresas de transporte por fretamento, né? E nós vamos discutir lá os dois assuntos, basicamente, que nos afetam muito. O primeiro, está cheio de incertezas também, como não tanto quanto a gente, mas é a reforma tributária, que nós vamos discutir na parte da manhã, e discutir na parte da tarde, com a presença do presidente do segundo Tribunal Regional do Trabalho, né? Segunda região, né? Segunda região. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco o que vocês esperam desse evento, né? Eu sei que vocês vão direcionar muito para a parte técnica, né? Que é o que todo mundo quer saber também. As empresas precisam desse entendimento, né? Para poder operar, e assim também como os trabalhadores, né? Eu estou particularmente bem ansioso por esse evento, né? Porque nós vamos ter lá, vocês dois acabaram desenhando esse evento para nós, né? Eu acho que nós vamos superar as nossas expectativas, porque é o que todo mundo está querendo saber, mas também o que vai determinar qual é o futuro da operação das empresas de fretamento. Então eu queria que vocês dessem o parecer de vocês dois. Eu sei que é meio suspeito que vocês que desenvolveram o tema, né? A programação, mas eu gostaria muito bem mesmo de saber como é que vocês estão enxergando e quais as expectativas dos dois. Jorge, totalmente positiva. Primeiro, é muito interessante a disposição do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, através do presidente, Dr. Valdir Florindo, que, para nossa surpresa, né, na verdade, para minha, é alguém que conviveu dentro dos ônibus. Isso. Né? Muito bom saber que ele é filho de motorista, né? De fretamento. De fretamento. Então, ele conhece bem, né, o setor. E através também do vice-presidente da seção de dissídios coletivos e também do auxiliar da presidência, o juiz auxiliar, que participarão desse evento. Para mim é importante porque traz também o Poder Judiciário para conhecer mais o fretamento, né? Várias oportunidades na mesa de audiência na Justiça do Trabalho, a gente percebe que o juiz que vai instruir o feito, ele acha que está se tratando do urbano, né? Quando ele dá conta de que não é o urbano que está ali, aquela causa não é fruto do transporte urbano, mas do fretamento, é algo diferente. Tem aqui uma cláusula de intrajornada com pegadas, onde o motorista ele fica, de repente, das 11 da manhã até as 18 em casa, e aí ele volta para fazer uma última pegada, ele começa a perceber que ele tem algo diferente ali nas mãos dele para julgar. Isso é o problema que nós enfrentamos no fretamento. Então, trazer nesse evento o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para conhecer mais, para falar também sobre o tema, é muito importante. Também a participação do Dr. Adilson, que há muitos anos está nesse setor, e uma visão como assessor jurídico da CNTTT, né, que é o órgão máximo aí
dos trabalhadores nessa área, é muito importante também. Eu acho que vai ser bastante positivo, entendeu? Eu espero que dali surjam outros eventos, mesas de debate, que a gente possa trazer também o Ministério Público e, de repente, né, doutora Adilson, trazer também o próprio governo, né, o Ministério do Trabalho, né, através lá do seu ministro ou de algum preposto deles, para que eles possam participar também. Então, quero parabenizar o Transfetur, parabenizar a federação através do seu presidente, o Pestana, por essa iniciativa, e estaremos lá debatendo tecnicamente, entendeu? Abertos a ser bastante objetivos nesse evento. Ótimo. Pois não. Jorge, isso é muito importante para as instituições envolvidas, porque é a forma que nós temos de conversar com os desembargadores, às vezes ministro e técnicos, como o Ministério do Trabalho, como até menos o Ministério Público, fazer com que eles ouçam as nossas angústias, nossas dificuldades e com o poder de decisão que lhes cabe nas suas respectivas áreas, possam usar desse conhecimento, dessas informações para moderar, para encontrar soluções mais adequadas. Isso, a experiência da federação começou há bastante tempo atrás. Ela foi multada, o Ministério Público queria impor uma multa muito absurda, por conta de questões de que haviam equívocos dentro de convenções coletivas, que acabou não sendo defendido. Então, a multiplicação dava milhões, né? E daí, aquele impasse, já viu? E tinha a 12.619 estava acontecendo, tinha sido editado, isso foi em 2013, mais ou menos. Então, numa conversa minha com o procurador que era responsável, eu falei assim, vamos transformar essa multa, porque nós vamos levar essa multa até o Supremo, porque daí nós vamos tentar a modulação da multa, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos transformar isso num valor menor, investir num evento educativo para o setor de transporte rodoviário? Vamos sim, vamos fazer então. Uma medida inteligente. O doutor Rafael lá de Araraquara. O cara ele era um procurador tido como muito rígido, mas ele teve essa percepção. E daí nós organizamos um evento, um grande evento em Campinas, trouxemos pessoal do Instituto do Sono, Ministério do Trabalho, Ministério do Transporte, Segurança, Seguro. Nós trouxemos muitas autoridades para falar sobre a 12.619, uma lei nova, falar sobre essa questão de intervalo, interjornada, descanso, acúmulo de descanso, estava tudo harmonizado. E a gente só queria que o tribunal, que os desembargadores e juízes conhecessem tecnicamente aquelas justificativas sobre cada ótica, de acordo com a perspectiva do profissional que cuida da segurança do trabalho, da segurança viária. Interessante. Então, do motorista, do empresário, da operação, como que juntamos tudo e fizemos eventos o dia todo. E aquilo lá foi bacana. E daí nós pensamos, nossa, esse é o canal, nós conseguimos abrir uma abertura para o tribunal nos ouvir. Então, aquela coisa, aquela integração, fizemos. Daí um outro procurador fez a mesma coisa, lá de Bauru. Ele falou, tem uma multa aqui para os sindicatos, então quero fazer um evento também. Fizemos um outro evento. E nós aprendemos com isso. Daí nós começamos a fazer por iniciativa própria. Só de multa não vamos converter, entendemos que aquilo era o caminho. Então nós fizemos um grande evento em São José do Rio Preto, trouxemos dois, ministro Douglas, Caputo Basso, isso na primeira vez. Daí trouxemos vários embargadores do Tribunal da 15ª. Foi um evento para mais de 500 pessoas, advogados, juízes de toda a região, Ministério Público participando. E nós também tivemos a oportunidade de mostrar, de exibir, sabe, o material nosso, a nossa defesa, os nossos argumentos. Surpresa nossa. E daí, então, não tínhamos o que fazer. Tive um desembargador, o doutor Lorival, meu amigo, ele viu, mudei de ideia, mudei de opinião. Atingiu o objetivo. Ele tinha processo que ele tinha pedido vista, estava suspenso, ele foi para lá, voltou, sentenciou de forma diferente que ele ia sentenciar. Tem a ver com questões do rural, do transporte, do tratorista e motorista das usinas. Então, era uma questão muito controvertida na época. Por conta desses eventos, nós mudamos duas OJ, 315 e 419. Conseguimos convencer o TST a rever e cancelou essas duas OJ, porque estava baseado numa percepção equivocada. Mas só eu não conseguia passar.
Eu não conseguia passar, eu sabia tecnicamente, como estou há bastante tempo, né, convivendo com isso, eu também vim de recursos humanos das usinas, então eu sabia disso, mas não conseguia vender as ideias. Como foi? Através desses eventos. Que ótimo. Através de, não só eu, daí tinha outros juristas que também entenderam, que reforçaram os argumentos, vídeos institucionais, levamos esse público para dentro das usinas. Veja como é que é uma operação dentro de uma colhedeira. O que é isso? Você acha que isso se assemelha a um trabalhador rural ou a um motorista com toda essa tecnologia? Então, peraí. Então, nós conseguimos mudar. Daí, junto com o Sindicamp, já é a 14ª edição que a gente faz junto. Esse ano aqui, 600 pessoas no Hard Palm Plaza lá. A maior parte profissionais de RH, empresários, dirigentes, mas... Olha, nós começamos a conversar com o tribunal, então aqui vai ser a mesma coisa. Daqui a alguns anos, quanta coisa já mudou de entendimento. Que ótimo. E para consolidar a justiça, não é para levar para o lado do mau entendimento, entendeu? Sim, sim. É para o entendimento real mesmo, da percepção do fato. Então, todos nós juntos conseguimos vender o nosso peixe através dessas oportunidades. E eu vejo também, doutor, para a gente finalizar, que o jurídico, a parte da justiça, ela é muito formal, né? E tem os seus trâmites certinhos ali. E esse tipo de iniciativa, de evento, deixa a coisa mais dinâmica. Envolve quem decide, quem tá operando e quem está também trabalhando ali. Então, esses eventos deixam a coisa mais dinâmica, cada um pode dar a sua opinião, né? E como o senhor falou, o principal, quer dizer, é mudar de opinião. Por quê? Porque eu julguei errado? Não, porque tem uma visão diferente, eu estou escutando a operação lá, eu estou sabendo como é que está acontecendo. Então, eu acho que isso, sem tirar o formalismo e a rigidez do processo judicial, dá uma certa dinâmica no negócio e em todo o processo e todo mundo se fala, que é o que a gente precisa ter até hoje, né? De qualquer maneira, primeiro agradecer também o doutor Adilson por ajudar a gente a montar esse fórum, doutor Joel, que há muito tempo vem insistindo, vamos fazer, tem um amigo, vamos fazer, e aí surge a oportunidade de um tema tão importante pra gente, a gente juntar as forças, e eu só tenho aprendido muito, só tô ganhando, desde já, né? Desde que a gente pensou no evento, tô aprendendo muito, e eu acho que esse entendimento é o caminho pra gente, né? Joel, suas últimas palavras aí pra gente encerrar nosso bate-papo, porque a gente podia esticar bastante tempo, né? Que a gente tem horário, senão... Quero mais uma vez agradecer, obrigado por participar de novo desse momento, agradecer ao doutor Adilson, também que participa conosco, uma pessoa ligada também ao fretamento. Para mim é sempre um prazer falar desse setor que é tão importante, né? Não só para os tomadores dos nossos serviços, mas também para o público em geral, né? As pessoas não têm noção de como o fretamento repercute na vida das pessoas, né? Obrigado, Jorge. Sem dúvida. Nossa, Jorge, também só agradecendo a você, ao Dr. Joel, por essa oportunidade. Eu acho que nós estamos fazendo história, essa oportunidade que foi criada desse evento, ele sem dúvida nenhuma vai ser um divisor de água para uma compreensão maior, para um entendimento maior entre as partes envolvidas aqui, né? E formas diferentes de se construir soluções, sabe? Nós queremos ser ponte nessa discussão. Isso é importante. Como técnico de um aí da autora da ação 5322 aí, eu estou muito empenhado nisso, em convocar todos os atores envolvidos, né, em todas as áreas, fretamento, passageiro, intermunicipal, cargas, para juntos criarmos uma solução mais efetiva que traga segurança jurídica para o que estamos fazendo, que é propor a negociação coletiva como forma de solução mais adequada para os interesses dos dois lados. E é isso. Então, Jorge, sempre à disposição aqui. Eu acho que vamos caminhar juntos aí. Por bastante tempo. Jornada durante muito tempo, né? Vamos relembrar tudo de quando começou e por que começou, né? É isso. Bom, muito obrigado aos dois, aos nossos convidados especiais aqui. Eu gostaria de lembrar vocês, dia 10 de setembro, no Hotel Holiday Inn, no AMB, nós vamos realizar o primeiro Fórum das Empresas de Transporte por Fretamento. Nós vamos estar discutindo lá todas as questões da reforma tributária e focar
uma tarde toda só nesse tema aqui que é importante. As inscrições já estão abertas, não deixe de fazer a sua inscrição. E o associado do Transfetor, a inscrição é gratuita. Para os outros empresários de associados de outros sindicatos, a inscrição tem 50% de desconto e está aberto para o Brasil inteiro. Então não deixe de participar, faça a sua inscrição com antecedência, nós temos uma limitação de espaço, né? Mas esse é um momento muito bom para o nosso setor, para os empresários, para as empresas e para os trabalhadores. Muito obrigado e até a próxima.